Bom dia. Bom dia bem atrasadinho, 10h30 da manhã. Mas se eu colocasse o bom dia antes dos estudos mais profundos que eu devo fazer a partir de hoje, poderia haver algumas interferências, até de minha maneira de pensar ou agir. Por isso precisamos sempre respirar, se aprofundar na respiração e em nome do Supremo, do Sumo Bem, né? O Sumo Bem, podemos fazer as primeiras experiências. Para quem está chegando agora, um abraço especial. Ontem foi dia de colocar novas pessoas e tive que abrir mais um grupo de 256 pessoas. E é fascinante como o bom dia alcança pessoas em vários níveis. Um beijo muito forte hoje a essa criatura linda e maravilhosa, essa criatura que para mim foi uma das maiores responsáveis pela minha transição de jovem impetuoso e treloso para ser um homem ligado ao lado mais místico e ao respeito do povo. A Maria do Bom Conselho, que eu chamo de Celinha. A ela um beijo imenso, ela e sua academia, onde ela faz tanto trabalho de pilates, e daqui a um tempo dando uma palestra aqui para a gente, fantástica aqui para a escola. Bom, essa gravação também segue hoje para a Ordem Teosófica, e essa gravação também vai seguir para a situação dos grupos de hermética que nos assistem e nos acompanham. A todos, que a bênção do Sumo Bem esteja conosco. Bem, vejam só. Hoje, para vocês entenderem, vocês estão em Makut. Makut em Cabala, para quem está chegando, nós estamos no meio de aulas de Cabala. Cabala que significa receber. Os que quiserem receber os áudios anteriores a estes, eles devem depois me colocarem a indicação de que o querem receber para poder entender melhor. Começamos a estudar a árvore da vida, a árvore do bem e do mal. Nós descemos pelo Campos Hebreus e descobrimos que nossa árvore nasceu numa pequena vila e ela tem origem egípcia, né? E Kibel, ou o que nós chamamos Cabala, traduzido de forma mais literal no português, você chamaria de receber. Então, receber seria o dom importante e principal para esse trabalho. Então, vamos seguir no mentalismo, esperando que vocês aprendam um pouco agora sobre esse lugar fantástico que é Makut. Makut é a Terra, é o lugar material, a vida física. Para quem chega também, uma exposição rápida, e dividimos a existência em 3 valores essenciais, que é o mental, o astral e o físico. Fica bem importante. O astral tem suas condições mental, tem o astral mental, o astral físico e o astral astral. Da mesma forma, o campo mental vai ter o mental mental, o mental físico e o mental astral. E o físico, onde nós estamos, tem o físico mental, o físico astral e o físico físico. Para a gente poder ter uma ideia do que é a vida e poder entender a cosmologia, precisamos estudar a hermética. E estudando a hermética, nos deparamos já há um certo tempo com 7 leis que vai nos ajudar a entender Malkuth, que é a base, a raiz da árvore da vida onde nós estamos, que é em Cabala. Não se pode trabalhar a Cabala se não entendermos o hermético. Então, devagarzinho vamos começando. Segundo Hermes, segundo todas as leis herméticas do Egito, existem 7 princípios. Mas o primeiro princípio eu vou falar para vocês hoje mais profundamente. Ele diz assim: o todo é mente, o universo é mental.
O princípio do mentalismo contém a verdade que tudo é mente. Significa o todo, que é realidade substancial, que se oculta em todas as manifestações e aparências que conhecemos sobre o nome de universo material, fenômenos da vida, matéria, energia, tudo que tem aparência aos nossos sentidos material, como se traduz, tudo é mente e o universo é mental. Quando você se descobre a verdade que o todo é espírito, é indefinível em si mesmo, mas pode ser considerado como uma mente vivente, infinita, universal. O mundo fenomenal ou universo é simplesmente uma criação mental do todo, sujeita às leis das coisas criadas, e que o universo como um todo, em suas partes ou unidades, tem sua existência na mente do todo, em cuja mente vivemos, nos movemos e temos nossa existência. Bom, como é que nós vamos traduzir esse começozinho de uma forma bem simples? Porque esse é um texto complicado, ainda tem muita coisa a ser dita sobre ele. O mentalismo não é tão fácil, porque logo após o mentalismo vem a correspondência, que é a segunda lei, e depois da correspondência vira a vibração, para só então entrarmos em polaridade. Aí vamos tentar traduzir logo esse começo de uma maneira bem simples para quem está chegando. Para um homem que se entende e compreende a sua inteligência e já atingiu um grau evoluído, ele sabe que a vida não é só aqui e agora. Os princípios mais importantes que ele procura são sua consciência dessa vida e o grau de poder de realização que está à sua disposição na sua encarnação presente. Eu vou repetir porque isso é extremamente importante. Para um homem inteligente e evoluído, os princípios mais importantes da vida são consciência dessa vida e o grau de poder de realização que está à sua disposição na encarnação presente. Nós costumamos dizer e fazer uma pergunta. Vejam só, Deus, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Aí vem uma pergunta imediata. A inteligência suprema tem origem em outra inteligência? Resposta: se a inteligência suprema, não pode haver outra a originá-la. A inteligência suprema sempre esteve e estará. A ideia de iniciar ou criar é palavra, e ideia do cosmos material, metafísico. Fazer surgir, nascer, revelar, seria uma ideia mais fácil de discernimento de nossas possibilidades. Que pensar da opinião que atribui a formação primária a uma combinação fortuita da matéria, ou seja, ao acaso? Que homem do bom senso pode considerar o acaso como um ser de inteligência? O que é o acaso? O nada? Surge o ponto. O que é o ponto? O ponto foi criado ou surgiu? Surgiu por quê? Para quê? Por quê? Fica em passado? Para quê? Vamos ao futuro? O ponto é material? Que matéria mais sutil e descritível deve ser e deve estar antes do ponto? Que poder emana o surgimento do antes e agora? Ponto. O nosso conhecimento do ponto hoje já demonstra que o físico recebe a inteligência ativa do mundo de moléculas de células e ela recebe a influência de íons e átomos. Este recebe no éter e já o éter de algo transcendental às nossas formas mentais atuais. O que podemos afirmar é que uma inteligência complementar nos direciona ao amanhã, como complemento de um ato anterior. O ponto em si mesmo é um longo processo de elaboração. Bom, depois de ler esses textos escritos por mim há alguns anos, cheio de confusões em mim mesmo, difícil talvez de entendimento, vamos tentar falar agora de uma maneira simples. Muito simples. Big Bang.
Ontem eu tentei falar sobre o Big Bang e explodiu. E com a explosão, faça-se a luz. Esse seria o ponto. E a grande pergunta é, o que provocou a explosão? Os cientistas atuais chegaram a uma definição. Dizem que no universo da luz existe um elemento chamado hélio. E é um elemento interessante. Dizem que ele provoca, toda vez que está acumulado, concentrado em um determinado ponto de gravidade ou de fechamento, ele começa a explodir. E o hélio faz pequenas explosões. E as pequenas explosões expandem aquele universo, lançando a luz um pouco mais adiante. E se isso é verdade, os planetas se afastam um do outro e o universo está se expandindo de forma incrível ao encontro do que não é ainda possível descrever, ao encontro do desconhecido. Mas se nós olharmos com muita atenção, assim, com muito cuidado mesmo, nosso corpo é uma cópia de tudo que acabamos de ver ao redor desse cosmo onde nós estamos. Então, em vez de começarmos de cima, lá daquele princípio elaborado, falando uma linguagem que desconhecemos, vamos começar aqui de baixo. Bem aqui embaixo, bem onde nós estamos. Bem do nosso jeitinho. Olha só, vê. Você é um ponto. Aí, reconhece, irmão, você é um ponto. Tua mãe é um ponto, teu pai é um ponto, eu sou um ponto. Todos somos um ponto. E somos parecendo aqueles átomos. Nós parecemos átomos a nos dividir em 4 partes. Eu vou chamar essas 4 partes bem devagarzinho para você não se perder de cabalo. Ó. Eu vou chamar as 4 partes e diz Yud, Re, Vo, Rei. E vou falar na linguagem como deveria ser pronunciado. Yud, Re, Vo, Rei. É assim que os hebreus e o povo de Cabala emana a Deus. Eles dizem que Deus nasce em reverberação. Deus nasce no princípio do som. Porque eles acreditam que antes mesmo nascer para nós, é a expressão que eles usam, antes que houvesse qualquer explicação da vida e da visão do ponto principal, ele tinha que estar por um princípio tão simples que é usado pela filosofia de Krishna. A vida somente pode vir da vida. A vida não pode estar vindo do nada. Só a vida pode responder pela vida. Então, a vida não nasceu. A vida sempre existiu. Aí fica difícil para nossas cabeças, aculturados à ideia de que tudo tem começo e fim, entender a vida. Mas se você olhar uma roda, eu queria que você entendesse, de uma carroça, ela precisa de um eixo para rodar. Então é necessário um eixo fixado, parado, para que toda a roda possa girar. E quando a roda gira, ela nos leva a novos caminhos, não é? Impulsionado pelos cavalos. Então, nós somos mais ou menos assim, nós somos pontos como rodas, sempre vivos e girando ao redor de um caminho. Mas quem sustenta a nossa caminhada? Quem sustenta o girar de nossas rodas principais da vida? Isso precisamos responder. É a primeira coisa que o mentalismo precisa que você responda. Quem sustenta toda a estrutura eterna da vida? E não venha me dizer que a vida se sustenta por acaso. É impossível. E se você é cientista, se preocupe, porque se você me apresentar uma tese onde no final vai parar num rastro de luz, eu vou insistir em perguntar
quem criou a possibilidade do rastro de luz. E se você disser que a vida começa no Big Bang, eu direi a você, então quem começou a existência e a explosão do Big Bang? Até que você entenda que eu quero um princípio inteligente para o nascimento do que eu conheço como vida. Porque tudo que eu conheço depende do que meus olhos e minha interpretação intelectual como espírito me possibilita. Então, se eu vou basear a vida pelo que vejo, assim como o universo foi formado pelos hélios, pelos átomos, pelas moléculas, eu vou imaginar que meu corpo é um universo. Eu vou dizer que meus olhos devem ser o sol e a lua. Vou dizer que meus cabelos e meus pelos é a fauna e a flora. Eu vou falar que minha carne é areia. E vou dizer que meus ossos são pedras. Vou falar que as veias correm rios. E que o suor e o sangue em todo o corpo nada mais é do que o mar. Eu vou dizer que minha vida tem um fogo que incendeia, que me dá ânimo. Vou dizer que tem água que esfria e suporta, equilibrando todas as coisas. Eu vou dizer que o ar entra por uma narina, sai pela outra, possibilitando a existência. E vou dizer mais, e vou dizer um pouco mais, que a Terra nada mais é do que todos os elementos reunidos que formam um pequeno ponto. Esse pequeno ponto formam as linhas por causa do crescimento. Esses crescimentos formam as pirâmides, os triângulos. Os triângulos, por sua vez, vão formar os quadrados, e os quadrados nos levarão ao círculo. Bom, o que eu acabei de dizer, nós somos o ponto. Todos nós somos o ponto. E o que é que tinha lá em cima que criava toda a vida? Então, o que tem aqui embaixo cria e continua a vida. Essa é a grande questão. Se somos o ponto, somos exatamente a emanação daquilo que nos trouxe a existência. Aí existe agora a grande pergunta do mentalismo. Se você existe e está presente na vida, algum motivo o universo ou o criador desse universo tem para te trazer à existência. E enquanto você não entender o que é existência, o que é seu corpo como um universo mental, enquanto você não entender o motivo pelo qual está vivendo, a forma pelo qual você vai viver, o motivo pelo qual você veio, enquanto você não der a você mesmo missão específica de existência, por favor, meu irmão, você não sabe ainda o mentalismo. E se você não tem o mentalismo, você vai ser colocado em um plano físico para fazer escolhas. Bom, rapidinho, terminando por hoje, deixo com vocês essa ideia louca, mas maravilhosa, que agora você vai entender. Se existimos, pequenos universos somos. Você então chama o universo maior de macro e chame você mesmo de micro. Você é uma cópia do maior. E agora você precisa entender por que você diminuiu. Você diminuiu para experimentar, para ver, para sentir. E agora você tem uma facilidade enorme de juntar um binário. Um binário difícil, viu? Muito difícil de juntar. Presta atenção nisso. Existe Deus e existe a criação, que foi o que falamos até agora. E você então tem que entender. O Deus é um princípio mental inteligente que gerou a criação. E a criação, então, nasce com um corpo formado, mas com um objetivo gerado pelo aquele primeiro que a tudo inspirou e a tudo guiou. Estamos quase chegando onde eu quero para começar o meu bom dia, amanhã continuar de novo. Eu me repito muito até que todos aprendam. Todos os dias eu não saio desse ponto. Makut. Você agora está com um problema na mão. Se você é um pequeno universo, se você tem a partícula criadora, o que é você?
Eu vou dar uma ideia. Eu acho que você é uma partícula criativa. E acho que você tem em você um poder que os outros animais não têm. Os outros animais estão para poder realizar a ordenação do plano da natureza onde estás. Mas você é o gerente. Você é o criador. Você é o filho dele. Você é muito mais. Você é muito mais forte. Então, as perguntas agora vão se suceder de uma forma magnífica. Você precisa entender a grande pergunta. A grande pergunta é: se eu ainda não sei quem sou, como sou, se eu ainda não entendo de mim mesmo, nunca saberei para que vim. E isso vai exigir novas e novas formas até que eu consiga entender a missão pelo qual eu existo. Vou te facilitar. Você é um pequeno Deus. E o primeiro Deus trouxe você à vida para ele continuar criando através de você. Responsabilidade imensa, meu irmão. Tudo que você diz, tudo que você faz, tudo que você deixa de fazer, tudo isso é criação. O que você disse e o que não disse. Aonde você esteve e não esteve, provocou. Só por existir, você é responsável por um mundo de gente. Pelos filhos que nascem, pelos amigos que encontra. Você é Deus em ação. O mentalismo está dizendo que você é Deus em ação. E aí você está com um grande problema. Saber como Deus vai agir nessa busca imensa de vida. Porque Deus se manifesta em você. Então não se preocupe, a Bíblia já contou essa história. Deus era verbo, o verbo se fez Deus, e Deus veio à terra se fez carne. Você não entendeu ainda? Ainda acha que Cristo é aquele superpoderoso extraterrestre que veio ao mundo? Não, Cristo é um de nós, só que Cristo veio nos mostrar o que ele sabia. Sabe o que ele sabia? Que ele é partícula divina, que ele tem o poder de criar e que nós todos criamos. O problema é que a natureza também cria. E ela cria uma coisa linda. Ela cria tudo que desejamos. E ela diz para a gente que nós vamos comer do que plantamos e vamos viver do que produzimos. Então, cria bem. Amanhã eu volto. Bom dia. Que Deus vos abençoe.